gente! Hoje eu vim falar sobre um livro que me surpreendeu muito e que se passa em um lugar onde sempre é noite. Meu nome é Júlia Calice e hoje eu vou falar sobre o livro Noite Sem Fim, do Roberto Campos Pelanda. Só que antes da gente começar com essa resenha, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e compartilhando esse vídeo com alguém que possa gostar. São maneiras ali muito simples, muito fáceis de você ajudar o Página 31. Me siga também nas minhas duas outras redes sociais, o Scooby, que é o Julia Memo, e o Instagram, que é o Página.31, onde a gente acaba ficando mais próximo, onde a gente pode conversar. Por favor, assiste o vídeo até o final. Lá eu vou fazer a leitura da Página 31 de Noite Sem Fim, então vocês vão poder ter um gostinho a mais dessa história. E por fim, se vocês quiserem comprar esse livro ou qualquer outra coisa lá no site da Amazon, por favor, comprem usando o meu link. Eu vou deixar o QR Code aparecendo aí na tela, vai estar aí na descrição do vídeo também. Vocês não pagam nada mais da sua compra e uma comissãozinha vem pra mim. A Amazon entende que você foi comprar lá no site deles por causa do Página 31, e assim eu posso manter o conteúdo do canal, né? Porque com esse dinheirinho eu compro livros, pago o Kindle Unlimited, e essas coisas ajudam bastante aqui a manter os vídeos e o conteúdo do Página 31. Bem, então vamos começar com essa resenha. Noite Sem Fim é o primeiro livro de uma duologia. Essa duologia é chamada O Além-Mar, e ele está disponível lá no Kindle Unlimited para vocês lerem. O segundo livro tá para sair, inclusive eu estou muito ansiosa para conhecer o restante dessa história, né? Ali a conclusão de tudo. E esse é um livro que fala sobre livros. Eu adoro isso. Toda a base da história são livros. Coisas que aconteceram no passado, os personagens, situações atuais, tudo ali vai ter a ver com livros. E se você gosta de ler como os personagens dessa história, você vai se identificar em vários momentos. Você também pode gostar muito, né? Porque, olha, sinceramente, livros que falam sobre livros é uma das minhas temáticas favoritas ali nas histórias. Eu comecei Noite Sem Fim achando assim, vai ser um livro normal, assim, que vai ter um herói que vai em uma missão. Só que não, ele tem ali uma premissa bem diferente, a história é bem diferente, apesar da gente ter alguns elementos de histórias mais comuns, ele tem ali um toque diferente. O autor juntou várias coisas e trouxe uma história bem original que vai te deixar instigado, que vai te deixar curioso e fazer com que você queira ler cada vez mais. Esse é um livro de fantasia e ele tem um pouquinho de realismo mágico, sabe? Que a gente tem elementos fantásticos na história, mas que são normais ali para as pessoas. Por exemplo, eles têm um alarme lá na vila que é usado caso algum monstro venha do além-mar, que eu já vou contar o que é pra vocês. E então eles estão acostumados com isso, eles sabem que aquele alarme pode tocar por causa desses monstros. A gente tem esse elemento do realismo mágico aí na história. Coisas que são extraordinárias, que seriam extraordinárias aqui pra gente, são comuns pra ele. E eu acho isso bem interessante, né? Quando as pessoas acham normalmente, tem uns monstros ali, sabe? Mas estamos protegidos, estamos ali, tá tudo certo. O nome desse livro é bem curioso, né? Noite Sem Fim. E o lugar onde ele se passa, os personagens, são ainda mais curiosos. Essa história vai se passar em uma vila, onde, como o próprio nome diz, tem uma noite sem fim. Lá é sempre noite. As ruas são iluminadas com lampiões e tudo, porque a gente não tem uma tecnologia muito avançada. E a gente também vai ter ali pessoas vivendo naquele lugar normalmente, que é uma coisa bem diferente pra gente, é comum lá pra eles também. Outro diferencial é o governo dos anciãos. Os anciãos são pessoas ali que falam que sabem tudo, sobre tudo, porque eles têm um livro lá, um livro ancião, que diz que tem todas as respostas. Tanto que eles dizem que aquela lá é a única vila que existe no mundo, no universo, assim, que é uma bobeira de se pensar, né? Mas o pessoal ali confiava nesses anciãos, algumas pessoas, e eles também tinham medo de se expressar. Porque qualquer pessoa que falasse uma coisinha, que saísse ali da linha, era preso, era punido. Então os que não concordavam com os pensamentos dos anciãos, ficavam quietos, ficavam ali na deles, né? E tem um tipo de tradição ali naquela vila que ninguém sabe o motivo, que é mandar de 6 em 6 meses um barco para este lugar chamado Além-Mar, que era um lugar onde os anciãos diziam que os barcos seriam sugados para o vazio. E aí ninguém sabe o motivo dessa missão, mas de 6 em 6 meses vai lá, tem uma tripulação, um barquinho montado para eles irem. E aí o pessoal fica
nossa, é um evento, assim, eles irem lá assistir o barco partindo pro além-mar. Os anciãos não são legais, tá? Só pra avisar. Eles proíbem livros, gente. Eles só deixam uns livros lá que eles acham corretos. E aí, o pessoal tá meio que preso no tempo por causa disso. Porque sem livros, sem esse conhecimento, com eles, assim, prendendo todos eles naquela coisa tradicional, eles não conseguem se desenvolver. Então eles não têm, tipo, celular, carro, nada dessas coisas. A tecnologia deles não é avançada porque eles não conseguem pensar. Tipo, se eles pensarem em alguma coisa, eles vão ser ali punidos. E aqui a gente vai conhecer o Martin, que é um garoto de 14 anos. Ele vive nessa vila desde criancinha, né? Todo mundo ali vive na vila desde criancinha. Mas, enfim, o Martin vive lá. Ele tinha a mãe e o pai dele, só que a mãe acabou desaparecendo depois de um certo episódio, e o pai dele foi em uma dessas missões pro além-mar, bem recentemente. E ele foi morar na casa com o tio e o primo dele, só que eles não iam muito com a cara do Martin não, principalmente o primo. Só que um dia, o Martin ouviu o tio dele conversando com o pessoal ali do governo ancião. Ele era bem grudado com essas pessoas, ele trabalhava bem próximo delas, mas ele ouviu uma conversa sobre ele, tipo, as pessoas estavam falando sobre o Martin. Ele ficou curioso, é claro, e resolveu ir procurar respostas sobre si mesmo, sobre a vila, sobre seu pai, o que aconteceu ali que ninguém conta, por que tem essas viagens pro além-mar, e ele vai começar a pesquisar, a tentar descobrir essas coisas. Isso com a ajuda dos dois amigos dele, o Omar e a Maia, que adoram livros também, e que vão ali entrar de cabeça nessa aventura junto com o Martin. Só que só por estar indo atrás dessas respostas, o Martin já tá, assim, transgredindo todas as leis possíveis ali dos anciãos. Então eles precisam ser rápidos e eles precisam ser bem cuidadosos com isso. Essa história vai ter vários elementos fantásticos, ou não tão fantásticos assim, tipo, não tão mágicos, mas que todos vão ser bem explicadinhos pra gente. Por exemplo, não só objetos, coisas, mas também pessoas, profissões e criaturas que são ali comuns. Então o autor vai explicar tudo ali pra gente, o que na minha opinião deixou bem mais simples, bem mais fácil, porque se ele fosse explicar isso, deixar pra explicar tudo isso depois, fazer um mistério com essas coisas, ficaria meio confuso, não ficaria legal. Isso é minha opinião, tá? Mas é óbvio que ele vai deixar vários mistérios, várias coisas pra gente já começar a fazer aquelas teorias, né? Coisas que ou ele vai explicar mais tarde, em Noite Sem Fim, ou que ele vai explicar lá no segundo livro, né? Então a gente vai ficando com aquela curiosidade. E ele vai soltando as coisas aos pouquinhos, né? Ele vai soltando essas revelações assim, aos picadinhos, o que é uma ótima maneira de me deixar curiosa, porque eu tô aqui, desde que eu terminei, falando assim, meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu com o fulano, preciso saber por que tal coisa. Ele vai deixando esses picadinhos aí pra gente. A classificação indicativa de Noite Sem Fim é para maiores de 12 anos. O ponto mais sensível ali da história, eu acho que seria a violência, tanto entre as pessoas, como com algumas criaturas aí que vão aparecer depois. A gente também tem algumas mortes e desaparecimentos, mas que são abordadas de uma maneira mais leve, para abranger mais público, né? E apesar de ser um livro infanto-juvenil, eu acho que Noite Sem Fim é uma história que pessoas de todas as idades podem gostar. Tem várias mensagens legais, umas críticas bem interessantes também, que desde a pessoa ali mais nova até a pessoa mais velha pode se divertir lendo e também ficar curioso com todas as coisas, com essa diferença, essa peculiaridade dessa vila. Como eu disse, nessa vila é sempre noite. E como é que as pessoas fazem? Pra saber, né, em que horário que elas fazem tudo, já que não tem o sol, né, pra, sei lá, acordar as pessoas. Os anciãos, né, quem mais? Criaram ali horários de descanso, horários de trabalho, o que mostra ainda mais esse controle deles, o quanto eles controlam a vida de todas aquelas pessoas, não só a vila, mas todo mundo ali. Esse fato, essa peculiaridade da vila de ser sempre noite, deixa o título do segundo livro ainda mais interessante, que é O Primeiro Amanhecer. O que será que aconteceu ali para ter um primeiro amanhecer? Será que é realmente um primeiro amanhecer ou será que é só uma metáfora? Aí a gente vai ter que ler para descobrir tudo isso. Eu li esse livro passando muita raiva. Li aqui assim,
fritando por causa de raiva dos personagens, daqueles anciãos, daquelas pessoas que não faziam nada pra mudar a situação. Mas eu adoro esses livros que afloram, assim, as emoções na gente, porque mostra que a gente realmente entrou na história, né? Que a gente realmente tá ali junto com os personagens, passando raiva, ficando feliz junto com eles. Gostei bastante disso. É engraçado, né, falar que eu gostei de passar raiva, mas é assim com os livros, né? Você é leitor, eu acho que você me entende. Noite Sem Fim foi publicado pela primeira vez lá em 2012, só que ele está sendo republicado, né? Foi publicado agora em 2021 pela editora Avec. E realmente, gente, eu tava assim, sem grandes expectativas para esse livro e foi bem surpreendente. Recomendo super para vocês, espero que vocês gostem dessa leitura. Agora a gente vai entrar um pouquinho nessa vila, nessa Noite Sem Fim, porque eu vou ler a página 31 do livro para vocês, então continue aí! Quase se perderam. Quando avançaram até próximo ao centro da praça, junto da estátua do Capitão Robbins, avistaram o motivo do alvoroço. Atrás de um cordão de isolamento feito pelos capacetes escuros, a polícia da vila, o Sr. Alphonse estava afixando um cartaz em um suporte de madeira. Mesmo à distância, era possível ver que estava repleto de nomes. Todos sabiam do que se tratava. Era a lista. A lista era um conjunto de 45 nomes dos que faziam parte da tripulação do próximo navio que deixaria a vila. Era sempre divulgado um dia depois da partida da embarcação anterior. O Intrépide havia partido na véspera. Esperar por ela era uma angústia muito grande para todos que tivessem homens com mais de 16 anos na família. Qualquer um podia ser escolhido, e como todos sabiam, mas ninguém comentava abertamente, os navios quase nunca retornavam. Os nomes na lista eram escolhidos pelos anciãos e incluíam o capitão, os oficiais e o restante da tripulação. A vila contava com uma pequena frota de barcos pesqueiros e poucos, além dos pescadores, sabiam realmente velejar. Por esse motivo, os tripulantes escolhidos na lista deveriam deixar suas funções e usar o tempo restante até a partida para se dedicar a aprenderem a navegar. Observaram os capacetes escuros organizarem uma fila para que as pessoas pudessem consultar a lista ordenadamente, uma de cada vez. Nenhum dos três soube ao certo porquê, mas ficaram ali imóveis, assistindo a fila andar, à medida que cada um esquadrinhava os nomes impressos em busca de alguém conhecido. As reações eram variadas. Alguns comemoravam não terem sido escolhidos com um sorriso tímido, quase imperceptível. Outros colocavam a mão na cabeça e olhavam para o céu. Dos que reconheciam o nome, ouvia-se: